Boa noite a todos, a todas. Como fui apresentada, né? Me chamo Marília, sou pertenço, né, à Paróquia São Francisco e Santa Clara e também à comunidade rural de São José Esposo. Só queria compartilhar um pouquinho antes de começar a projetar minha apresentação da minha alegria quando o Adenair me ligou e fez o convite, porque é uma frase usada por muitos, mas eu acho que cabe muito bem aqui também. O primeiro receptor da mensagem é aquele que fala, né? Então, quando ela me ligou, meu coração queimou. E eu não conseguia nem entender qual que era o assunto que ia ser falado. Mas eu me senti a ovelha desgarrada que Jesus estava querendo buscar. Eu me escondi atrás da pandemia, de certa forma, participando de terço, participando de missa, mas sem atuar como eu atuava antes. E aí, quando ela fez essa ligação para mim, eu falei assim, é Jesus me resgatando, né? Então, se eu conseguir passar metade do que eu preparei, do que eu estudei, do que eu saboreei, estudando essa encíclica, eu já vou ficar muito feliz, né? Então, eu agradeço o convite e externo dessa forma, assim, a minha alegria de ter sido chamada para que eu conseguisse me encontrar, né, diante desse cenário que a gente está vivendo. Eu vou começar a compartilhar, aí eu só quero que vocês deem uma confirmação aí para mim se está ok. Ótimo, então. Como já foi dito, a gente está num ciclo de estudos, né, da encíclica Fratelli Tutti. Então, vamos relembrar um pouquinho o que o nosso irmão Tiago falou no encontro passado. Dou os parabéns para ele, que conseguiu falar em um encontro só sobre todos os capítulos, porque a gente vai lendo e cada parágrafo é gostoso, é interessante, e resumir tudo isso em 40 minutos, hora, tarefa assim, que ele foi muito assertivo nas palavras que ele usou para conseguir. Né? Ele começou falando sobre a carta e seu objetivo, que ela tem uma analogia com as cartas de São Paulo, tem o objetivo de tratar sobre fraternidade e amizade social, falou sobre o amor, que tem que ultrapassar as barreiras geográficas, as barreiras do espaço, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, que é mais fácil a gente ir do outro lado do mundo e às vezes a gente não consegue encontrar o vizinho, sobre o desafio nosso de construir pontes e não muros, né, no capítulo 1, sobre as sombras de um mundo fechado, ele trouxe retratos da nossa realidade, né, que a gente está vivendo sobre nações fechadas ou egoísmo, sobre o desperdício, que tudo é descartável, a falta de responsabilidade com os recursos naturais, a questão das nações estarem envelhecendo e a gente, talvez por um egoísmo, um materialismo, estamos tendo menos filhos, né, e indo até contra o crescer de raivos, né, a gente fica aí no mundo de pensar de que eu não vou ter condição, de que eu não vou poder dar o melhor, inclusive eu só tenho uma filha, e a gente esquece um pouco da dimensão familiar aí, de ter mais filhos. A questão do abandono dos idosos, das hostilidades nas redes sociais, né, que a gente vê tanta gente indo para o lado de partidarismo, e no momento que a gente precisa de mais união, o que a gente vê, às vezes, é a troca de farpas. O capítulo 2 veio falar sobre um estranho no caminho, que aborda sobre a parábola do bom samaritano, e aí ele abordou o lema, viu, sentiu compaixão e cuidou dele. No capítulo 3, o mundo aberto é gerar um mundo para servir, um mundo para ler e cuidar dos mais frágeis. No capítulo 4, um coração aberto ao mundo inteiro, ele abordou a questão dos migrantes, né, que independente da origem, merece ser respeitado, antes de tudo é pessoa, é ser humano, né. No capítulo 5 foi falar sobre a melhor política, que não é a política da disputa dos governos, da disputa do poder, e sim da política que é na essência do seu conceito, que é do bem comum a todos. No capítulo 6, vai abordar sobre
um diálogo e amizade social, né? O capítulo 7, sobre os caminhos de um novo encontro, é um capítulo que vai frisar muito sobre o perdão. E, por fim, o capítulo 8, as religiões a serviço da fraternidade no mundo. Vários caminhos, um só destino. Veio abordar sobre o ecumenismo e, principalmente, que mais que uma encíclica ecumênica, é uma encíclica que diz respeito à dignidade do outro, que diz respeito à questão humana. Né? Então, assim, de uma forma bem resumida, relembrando para aqueles que participaram, e se alguém não participou, para contextualizar, hoje eu vou ter uma abordagem um pouquinho mais diferente, até para não ficar repetitivo de passar por todos os capítulos, e aí eu vou pegar alguns pontos específicos para a gente refletir um pouquinho. Então, Fratelli Tutti significa todos irmãos, mas é um termo muito amplo. É como se a gente fosse falar, quando a gente tenta traduzir saudade. É um misto de muitos sentimentos, de muitas dimensões que estão dentro do termo. Né? Então, a gente pode falar que está ligada à fraternidade, à irmandade, à empatia. Quanto mais empatia que eu tenho, quanto mais eu me coloco no lugar do outro, mais harmonia a gente consegue estabelecer. Todos irmãos, e sendo todos irmãos, a gente consegue ser todos um. A dor do outro acaba doendo em mim. E a minha dor é sentida por outros que também me auxiliam. E aí a gente vê falar muito sobre liberdade. É um termo que é usado na Constituição, é muito falado que todos têm liberdade, liberdade de ir e vir, mas eu queria trazer aqui essa pirâmide porque ela tem 3 pontos que são importantes, não basta só a liberdade. Tem que acontecer a fraternidade, tem que acontecer a igualdade. É todos sentirmos e sermos irmãos e tratarmos uns aos outros com igualdade, dentro da liberdade de cada um. Porque só assim a gente garante a dignidade humana. E essa encíclica vem trazer para nós assim, que Deus criou todos os seres humanos iguais nos direitos, nos deveres e na dignidade, e os chamou a conviver entre si como irmãos. Mas e aí? Afinal, o que fazer? Existe uma receita para a gente conseguir a exercer a fraternidade e a amizade social? Eu deixo a dica de uma música. Né? Eu pensei em até passar aqui, mas geralmente os nossos recursos tecnológicos não ajudam muito com vídeo. Então, eu fui tocada a pensar nessa música. A gente conseguir amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou. Será que quando Jesus vier o caminho, ele pensava assim, ora, tenho um compromisso, eu tenho uma reunião agendada, deixa que outro faz, como Jesus viveu. Talvez se a gente conseguir fazer com que soe essa música no nosso ouvido, no nosso coração, todos os dias a gente escolha viver a fraternidade e a amizade social. Em que contexto que está escrito essa encíclica? Então, o Papa Francisco, uma inspiração divina, veio nos presenteando com alguns escritos. Aqui eu vou citar só encíclicas. Primeiro, Lumen Fidei. Depois veio Laudato Si. E agora, Fratelli Tutti. E a leitura que eu consegui fazer, olhando um pouquinho de cada uma, é que nós precisamos de amor para habitar a casa comum à luz da fé. A Fratelli Tutti traz para a gente assim, esse santo do amor fraterno, da simplicidade e da alegria que me inspirou a escrever a encíclica Laudato Si,
volta a inspirar-me para dedicar essa nova encíclica à fraternidade e amizade social, falando do nosso querido São Francisco, que se sentia irmão do sol, do mar e do vento, sentia-se ainda mais unido aos que eram de sua própria carne. Semeou paz por toda parte e andou junto dos pobres, dos abandonados, dos doentes, dos descartados, enfim, dos últimos. Na Laudato Si, a gente vai ver um item que fala: as criaturas deste mundo não podem ser consideradas um bem sem dono. Tudo é teu, Senhor, amigo da vida. Isto gera a convicção de que nós e todos os seres do universo, sendo criados pelo mesmo Pai, estamos unidos por laços invisíveis e formamos uma espécie de família universal, uma comunhão sublime que nos impele a um respeito sagrado, amoroso e humilde. Quero lembrar que Deus uniu-nos tão estreitamente ao mundo que nos rodeia, que a desertificação do solo é como uma doença para cada um. E podemos lamentar a extinção de uma espécie como se fosse uma mutilação. Olha que conexão que tem as duas. Na Fratelli Tutti, comenta sobre São Francisco, que se sentia irmão de todos os seres, mais ainda irmão daqueles que são da mesma espécie. E na Laudato Si vem falando que a gente tem que ver o problema do planeta, cita nesse item a desertificação, mas não esquecermos que somos todos irmãos, todos de uma família universal, porque somos filhos do mesmo Pai. E a gente lamentar a extinção de uma espécie como uma doença. E hoje a gente vê uma doença assolando a nossa espécie. Aí quando a gente volta atrás, na primeira encíclica, a gente vê um item que fala: para nos permitir conhecê-lo, colhê-lo, o Filho de Deus assumiu a nossa carne. E assim, a sua visão do Pai, Deus também de forma humana, através de um caminho e um percurso no tempo. A fé cristã é fé na encarnação do Verbo e na sua ressurreição na carne. É fé num Deus que se fez tão próximo que entrou na nossa história. A fé no Filho de Deus, feito homem, em Jesus de Nazaré, não nos separa da realidade. O que significa isso? A fé no Filho de Deus, feito homem, em Jesus de Nazaré, não nos separa da realidade. Nós somos chamados a ter fé, nós somos chamados a ser cristãos nessa realidade que nós estamos vivendo. Né? Antes, permite-nos individuar o significado mais profundo, descobrir quanto Deus ama esse mundo e orienta sem cessar para si. E isto leva o cristão a comprometer-se a viver de modo ainda mais intenso o seu caminho aqui na Terra. Nosso compromisso é aqui mesmo. E aí, nesse ponto, a gente começa a ver a realidade que a gente está vivendo hoje. Né? Os conflitos locais e o desinteresse pelo bem comum são instrumentalizados pela economia global para impor um modelo cultural único. Essa cultura unifica o mundo, mas divide as pessoas e as nações, porque a sociedade cada vez mais globalizada torna-nos vizinhos, mas não nos faz irmãos. Encontramos-nos mais sozinhos do que nunca, nesse mundo massificado, que privilegia os interesses individuais e debilita a dimensão comunitária da existência. Cada dia mais nós vemos em nossas comunidades, em nossa cidade, em nosso país, conflitos, muitas vezes mascarados, que é pelo bem comum, mas na sua essência tem individualismo. E aí eu achei muito forte quando fala que nos torna vizinhos, mas não nos faz irmãos. Cuidar do mundo que nos rodeia e sustenta significa cuidar de nós mesmos. Frequentemente, as vozes que se levantam em defesa do ambiente são silenciadas ou ridicularizadas, disfarçando de racionalidade que não passa de interesses particulares.
Nessa cultura, estamos a desenvolver fixada no imediato, esse projeto é previsível o esgotamento dos recursos se criando um cenário favorável para novas guerras, disfarçadas sobre nobres reivindicações. O que significa isso? As pessoas levantaram a bandeira em defesa da natureza, em defesa da Amazônia, em defesa do planeta, e essas pessoas são caladas pelos poderes que têm seus interesses particulares. E quando fala nesse item de que é previsível que perante o esgotamento de alguns recursos, às vezes a gente vive muito alienado do que é faltar recurso. Nós estamos entrando numa fase agora, que é a fase seca. Como eu comentei no começo, eu sou de uma comunidade rural. Aqui, a gente está começando a fase de diminuir a água. O ano passado, a gente passou dias de falar assim, quem que vai ter água? Vai ser a casa da Marília? Vai ser a casa da minha mãe? Ou vai ser de água dos animais? Só que nos grandes centros não é isso que acontece. Porque abre a torneira, tem água. Então, o individualismo vai tão grande que enquanto eu tenho, não tem problema, não penso na origem, que lá na origem pode ser que tenha um esgotamento. Então, é uma encíclica que fala sobre sermos irmãos e remete também a Laudato Si, que vinha falar sobre a casa comum. Porque as irmãos, a gente consegue pensar no todo. E é isso que eu coloquei aquele contexto no começo. Outro ponto, muitas vezes conta-se que, de fato, os direitos humanos não são iguais para todos. O respeito desses direitos é condição preliminar para o próprio progresso econômico e social de um país. Quanto a dignidade do homem é respeitada e os seus direitos são reconhecidos e garantidos. Florescem também a criatividade e a audácia, podendo a pessoa humana explanar suas inúmeras iniciativas a favor do bem comum. De modo análogo, a organização da sociedade de todo o mundo ainda está longe de refletir com clareza sobre as mulheres, se as mulheres têm exatamente a mesma dignidade e os mesmos direitos dos homens. Quanta diferença ainda tem entre homens e mulheres, né? As mulheres ainda vivem numa situação, muitas delas, de exclusão, de maus tratos, de violência, de abuso, né? E o que as diferencia do homem, né? Se a gente for olhar na história da gente, na essência, no ser mãe, olhar para Maria, era para ser uma figura para ser respeitada, para ser idolatrada. E a gente vê, né, a realidade de hoje sendo menosprezada. Outro ponto, hoje ainda milhões de pessoas, crianças, homens, mulheres de todas as idades, ainda são privadas de liberdade. A gente fala de uma abolição de escravatura, só que na verdade a gente ainda tem muitas pessoas que ainda estão enraizadas nessa situação, né, com força, com coação física, com coação psicológica. A pessoa que é criada à imagem e semelhança de Deus ainda é privada de liberdade. Quantas vezes a gente vê esse do nosso lar que fomenta isso, trabalho exploratório, trabalho infantil. Tenho muito medo, às vezes, dessas ofertas muito baratas, roupas baratas, muitas coisas aí. Eu fico pensando assim numa consciência de cadeia. Será que eu não estou fomentando um trabalho escravo lá atrás? Porque se a gente tiver um pouquinho noção de quanto custa linha, de quanto custa tecido, de quanto custa um botão, a gente sabe que tem alguma coisa de errada para aquele item chegar tão barato ali no final. Tem frete, tem lucro, tem um monte de coisa aí para. Não sei se eu estou errado de pensar assim, mas é uma situação que às vezes me incomoda e eu fico pensando nessa cadeia de escravidão. Outro ponto que me chamou muito a atenção: sentar à escuta do outro.
Como nós estamos carentes de tempo de ouvir o outro. Nunca se ouviu falar tanto em necessidade de terapia, em necessidade de psicólogo. Na verdade, as pessoas precisam de alguém que possa escutar, que ela possa se lamentar, ou até que possa só conversar, né? A gente estava brincando aí antes de começar a formação sobre futebol, esse momento que as pessoas precisam. A gente está privado muitas vezes de nos encontrar, né? Se a gente for fazer exatamente com consciência, a gente não pode sair de casa, a gente tem que garantir a saúde de todos os nossos, inclusive a nossa. Mas esses momentos fraternos faltam, né? E aí, quando as pessoas não têm com quem falar, quando o mundo se torna surdo, as pessoas adoecem também. Então, se a gente for resumir o ver a realidade, a gente pode ver uma realidade hoje de interesses econômicos, de traços de escravidão, de desigualdade entre gêneros, de desperdício e degradação ambiental, de crianças sofrendo de várias formas, de um mundo surdo e intolerante, muitas vezes, de desigualdades sociais. E aí, a gente traz as luzes da palavra de Deus para nos iluminar. O Novo Testamento, ele vem trazer muitos versículos que vão falar para a gente do amor, do ser irmãos, né? O item 60 vai trazer assim: o que quiserdes que vos façam os homens, fazei-o também a eles, porque isso é a lei e os profetas. Este apelo é universal, tem de abraçar todos, apenas pela sua condição humana, porque o Altíssimo faz com que o sol se levante sobre os bons e os maus. Em consequência, exige: sede misericordiosos como o Pai é misericordioso. A regra é muito simples. Faça com o outro o que gostaria que fizesse com você. O Novo Testamento ressoa intensamente o apelo ao amor fraterno. Toda a lei se cumpre plenamente nessa única palavra: ama teu próximo como a ti mesmo. Quem ama o seu irmão permanece na luz e não corre perigo de tropeçar, mas quem tem ódio ao seu irmão está nas trevas. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. E que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Olha que riqueza, quantos ciclos que vai exigir de nós um apelo sobre o amor. E o capítulo 2 da encíclica traz para a gente o Evangelho de São Lucas, que é do bom samaritano. Então eu vou fazer a leitura agora, porque tem um pouquinho para a gente refletir sobre isso. Como eu disse, eu não vou passar por toda a encíclica hoje. A gente já teve uma apresentação muito bem feita pelo Tiago, e aí hoje eu queria debruçar um pouquinho sobre essa parábola, que vai trazer para a gente assim: um especialista em leis se levantou e, para tentar Jesus, perguntou: Mestre, o que é que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: o que é que está escrito na lei? Como você lê? Ele então respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com toda a sua mente, e ao seu próximo como a si mesmo. Jesus lhe disse: você respondeu certo. Faça isso e viverá. Mas o especialista em leis, querendo se justificar, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus respondeu: um homem ia descendo de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, que lhe arrancaram tudo e o espancaram. Depois foram embora e o deixaram quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho quando viu o homem. Passou adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu e passou adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e teve compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas.
Depois colocou o homem e seu próprio animal e o levou a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e as entregou ao dono da pensão, recomendando: tome conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que ele tiver gasto a mais. E Jesus perguntou: na sua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? O especialista de leis respondeu: aquele que praticou misericórdia para com ele. Então Jesus disse: vá e faça a mesma coisa. Palavra da salvação. E aí? Quem sou eu? Quem somos nós nessa parábola? O homem ferido? É muito fácil a gente ler essa parábola, ouvir essa parábola e nos identificar com o bom samaritano, né? Na verdade, acho que é confortável para nós. Mas muitas vezes somos nós o homem ferido, que está à margem, que não está assistindo em algum grupo, até mesmo da igreja. Às vezes é a gente que está deprimido, que está passando por uma situação difícil. Pode ser uma situação financeira, porque às vezes um dia que perdeu o emprego, ou que de repente surgiu uma doença na família. Então, muitas vezes pode ser que a gente seja o homem ferido. Ou somos o assaltante? Será que a gente não está tirando a liberdade de ninguém? Será que as nossas palavras não estão sendo cruéis, machucando outras pessoas? Será que meu materialismo não está desfavorecendo outra pessoa? Ou podemos ser os que passam indiferentes, que vê o que sofre, mas pensa, vai ter outro para ajudar. Agora eu estou com pressa, amanhã eu vejo isso. Ou a gente realmente é o que para, sai da rotina e ajuda. Nos dias de hoje, ele dá o que tem de mais precioso, que é o tempo. Ninguém tem tempo. É muita correria, é muito compromisso, é muito a fazer. Abrir mão do nosso tempo é desprender de nós mesmos. Ou será que somos o dono da hospedaria? Que o recurso que a gente tem, a gente disponibiliza. Agora, um perigo muito grande é a gente ser aqueles que só narram história. E eu não estou falando de narrar, de ler uma parábola da Bíblia, não. Eu estou falando de narrar as tristes realidades do dia a dia. Quantas vezes a gente vê nas redes sociais, a gente vê nos grupos, pessoas que passam notícia de outras famílias que sofrem, como se fosse uma notícia, como se fosse um vídeo de reportagem, narrando, desculpa a expressão, desgraças, sem se compadecer, sem se impor do outro. Como estamos todos muito concentrados nas nossas necessidades, ver alguém que está mal incomoda-nos, perturba-nos, porque não queremos perder tempo por culpa dos problemas alheios. São sintomas de uma sociedade enferma, pois procura construir-se de costas para o sofrimento do outro. Viver indiferente à dor não é uma opção possível. Não podemos deixar ninguém caído nas margens da vida. Isso deve indignar-nos de tal maneira que nos faça descer da nossa serenidade, alterando-nos com o sofrimento humano. Isso é dignidade. Querer também a dignidade do outro. E hoje, há cada vez mais feridos. Às vezes a gente pode também nos acomodar falando assim, mas perto de mim não tem ninguém que passa fome. Mas perto de mim não tem violência. Se entendermos o olhar, a totalidade da nossa história e ao mundo no seu conjunto, reconheceremos que todos somos ou fomos como essas personagens. Todos temos algo do ferido, algo do salteador ou assaltante, daqueles que passam distantes
ou do bom samaritano. Existem simplesmente dois tipos de pessoa: aquelas que cuidam do sofrimento e aquelas que passam ao largo. Aquelas que debruçam sobre o caído e o reconhecem necessitado de ajuda, e aqueles que olham distraídos e aceleram o passo. E aí o Papa Francisco puxa a nossa orelha. É a hora da verdade. Debruçar-nos-emos para tocar e cuidar das feridas dos outros? Abaixar-nos-emos para levar às costas o outro? Para carregar nas costas o outro, mesmo que seja um fardo pesado? Esse é o desafio atual. Não devemos ter medo. Nas pessoas que passam longe, há um detalhe que não podemos ignorar. Mais uma vez, Papa Francisco vai puxar nossa orelha. Eram pessoas religiosas. Mais ainda, dedicavam-se a dar culto a Deus, um sacerdote e um levita. Isso é uma forte chamada de atenção. Indica que o fato de crer em Deus, de o adorar, não é garantia de viver como agrada a Deus. Uma pessoa de fé pode não ser fiel a tudo o que essa mesma fé exige dela, e, no entanto, sentir-se perto de Deus e julgar-se com mais dignidade do que outros. Mas há maneiras de viver a fé que facilitam a abertura do coração aos irmãos, e essa será a garantia de uma autêntica abertura a Deus. Olhemos, enfim, o ferido. Às vezes sentimos-nos como ele, gravemente feridos e atirados para a margem da estrada. Sentimos-nos também abandonados pelas nossas instituições, desguarnecidos e carentes, outros para servir os poucos fora dentro. Olhamos para aquele que sofre, mas não o tocamos, e transmiti-lo ao vivo, e até proferimos uma coisinha aqui que não deixa eu ver. Ai, gente, peraí. E até proferimos eufemismos. Acho que eu parei de compartilhar, né? Tá certo ainda, Marília? Pode continuar. Então, beleza, obrigada. A gente vem para... É preciso agir. Cada dia é nos oferecida uma nova oportunidade, uma etapa nova. Não devemos esperar tudo daqueles que nos governam, porque às vezes faz de vítima, né? Ah, porque o governo não faz, porque eu sou ferida do caminho, porque o governo não faz, porque é bastante prazo, porque eu não posso fazer nada. Não devemos daqueles que nos governam. Alimentemos-nos o que é bom e coloquemos-nos a serviço do bem. É possível começar por baixo e, caso a caso, lutar por mais está no domínio dos seis conhecimentos. Esse aqui é um outro ponto importante, porque às vezes a gente fala assim, a fazer, mas falar, né? Eu vou participar de uma solidária, mas que eu estou no X ou Y. O serviço é diante do seu Deus, diante da sociedade. Consequentemente, todos temos uma responsabilidade pelo ferido. E nós todos nos podemos. Cuidemos da fragilidade de cada mulher, cada idoso, com a mesma atitude da solícita, a mesma atitude de proximidade. A proposta é fazer-se presente a quem precisa de ajuda, independente de fazer parte ou não do próprio círculo de pertença. O que significa isso? Eu não vou fazer ajuda porque é meu pai, meu vinho, porque é meu amigo, porque convém para independente do meu círculo, se pertence a mim ou não. Desafiamos-nos a ampliar o nosso círculo, a dar à nossa capacidade de amor uma dimensão universal, capaz de ultrapassar todos os preconceitos, todas as barreiras históricas ou culturais, todos os interesses mesquinhos. A gente chamada a atenção aqui de pensar assim, eu estou amando numa universal, o universo fica todos, independente das países, da sua raça, do seu gênero.
da sua idade. O item 84 vai trazer para a gente: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Quando o coração assume essa atitude, é capaz de se identificar com o outro, sem se importar com o lugar onde nasceu, nem de onde vem. Entrando nessa dinâmica, em última análise, experimenta que os outros são a sua carne. E aí, nesse item aqui, eu queria deixar uma proposta de leitura depois, porque a gente não tem tempo suficiente para falar aqui. A carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, do 9 ao 21. Romanos 12, do 9 ao 21. Vai falar sobre as relações dentro e fora da comunidade de uma forma muito gostosa. Eu acho que pode ser a nossa leitura antes da gente pensar no. Eu queria fazer umas perguntinhas. Nesse item de é preciso agir. É fácil admirar o bom samaritano. Mas estamos dispostos ao bom samaritano? Nesse ponto aqui, eu colocaria uma outra música para refletir. Fica a dica para depois. Humano demais. Porque a gente é humano demais. Como diz a música do Padre Fábio, para querer do nosso lado, para ir ao encontro daqueles que não é o modelo perfeito, não é aquele estereótipo que gostaria de ter do seu lado. A gente fala em ajudar, acolher, não é só dar dinheiro, não é dar cesta. As pessoas que vêm pedir dinheiro, provavelmente, se der o dinheiro, não vai resolver só o problema dela. Elas vêm com dores, com feridas, com histórias, com angústias, com decepções. Tem todo um fardo aí que é muito mais do que a falta de dinheiro. E ela espera que, além da caridade financeira, a gente faça a caridade de ouvir. Né? Quando a gente falou lá sobre a realidade que a gente vive hoje, na realidade de um mundo surdo, ela quer se desabafar. E muitas vezes a gente dá o dinheiro para se ver livres. E aí um outro ponto importante da gente falar é sobre que existem feridas em todas as classes. A gente não está falando só de pobreza. Quando a gente olha a realidade, se a gente for, a encíclica tem muitas outras, tá? Tempo de trazer tudo, pincéis. A doente, ela fala que amor não está na de dinheiro. Precisamos vencer vários preconceitos enraizados em mente. E aí, às vezes, a gente fala, você não tem preconceito, não. Imagina, eu, preconceituosa. E nossas pastorais? Nós damos espaço sem distinção? Independente do gênero, da raça. O negro tem vez, os vez, a criança tem vez, a mulher e o homem. Tem um modelinho dela para a pessoa com deficiência. A gente não pode fazer medidas eu parar, mas a gente pode dar mobilidade. O surdo. A gente tem que ter condições dentro do nosso mundo para que essas pessoas tenham seu espaço respeitado. Isso é preconceito. É preconceito quando, de repente, eu falo para minha filha, que bom que você puxou para o lado, claro, da família. Você não puxou para o cabelo ruim da mãe, porque a mãe tem o pé lá na senzala. Por quê? Que problema tem o escravo? Que problema tem o negro? O que acontece que o cabelo loiro cacheado é mais bonito do que o cabelo crespo preto? Isso eu não estou falando para ninguém, estou falando para mim mesmo, que é a minha realidade. As nossas preferências. Como que está esses preconceitos enraizados que às vezes a gente passa para as nossas crianças? As mudanças que eu espero no mundo só vão começar a acontecer quando eu começar a mudar. Ver, compadecer e agir.
Antes de julgar, eu tenho que... Vamos superar nossos fantasmas, nossos bloqueios, nossa dificuldade em se aproximar. Porque falando assim é lindo, mas e agora? Como eu pratico? É preciso muita espiritualidade e muita oração. Somente iluminados pelo Espírito Santo de Deus e em contínua conexão com as coisas do alto, começaremos nossa caminhada de idade aqui na Terra. Existe uma receita? Quem me conhece, conhece a minha família, sabe minha mãe. E por que eu trouxe isso? Porque eu quero fazer uma analogia sobre receita. Vocês acham que se ela desse uma receita na mão da Giovana, de 5 anos, ia sair uma bolachinha? Iria sair? Não. Da mesma forma de pegar todo esse conteúdo que a gente está vendo e tentar sair para fazer, não vai resolver. Nós temos que estar intimamente ligados a Deus na oração. Jesus. Nossa mãe Maria nos pega pela mão e fala, faz assim que dá certo. Nesse período de preparação, aproximadamente 40 dias para essa formação, eu acho que me provou e falou assim, filha, antes de você falar sobre, você vai viver sobre. Ele colocou um doente das nossas casas, que a gente não tinha muito vínculo de sangue. A gente não tinha vínculo de irmão, um vínculo de um pai para a gente cuidar. Graças a Deus, ele está bem. Hoje ele está na parente, mas ele fez experimentar cuidar do doente. Ele entrou na casa, a situação de desespero. Ela só queria ser ouvida. E ele colocou dentro da minha casa provação também. Porque com a minha própria família teve atritos por conta da gente estar fazendo bem. Então, é só com muita espiritualidade, é só com muita oração que a gente consegue, porque a gente é humano demais. Só que a gente é a imagem e semelhança dele. A gente tem algo grande para fazer aqui. E se a gente estiver unidos em oração, nós conseguimos. E aí é por isso que eu fui inspirada em colocar um desafio. Que a Fratelli Tutti hoje não só ler e ouvir falar dela, mas a tomar atitudes concretas dessa verdade. Dia de enfrentação, de sermos bons ou viajantes indiantes. E é a cada dia que a gente vai amanhecer e vai pensar. Quem é você hoje? O bom samaritano? Ou aquele que vai viver na indiferença? Senhor, sei de mim um momento de paz. Pode que eu leve o amor. Se houver ofensa, eu leve o perdão. Se houver discórdia, leve a união. Dúvida, que eu leve a fé. Que eu leve a verdade. Houver desespero, onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu faz o progredir mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe. Perdoando, que se é perdoado. E é morrendo que se vive para... Amém.